Salmo 12. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 12. Ok, Salmo 12, como nós já lemos no nosso momento de leitura da Escritura, então nós não vamos repetir essa leitura mais uma vez, mas nós vamos expor o texto à medida que nós nos aproximamos desse texto. Pois bem, vamos entender pelo menos o título do Salmo. O título do Salmo, ele começa dizendo: ao mestre de canto para instrumentos de 8 cordas, Salmo de Davi. Ao colocar o título do Salmo aqui, nós percebemos que o Salmo sugere ser um Salmo litúrgico. E o que é um salmo litúrgico? Um salmo que é feito para o culto, para o momento do culto, para a adoração a Deus. Então, quando eu estudo o salmo, quando eu começo a leitura do salmo, e eu quero deixar isso aqui bem claro para os irmãos, que o salmo não começa no verso primeiro, tá, irmãos? O salmo começa no título. Tá? O título: ao mestre de canto para instrumentos de 8 cordas, Salmo de Davi. Esse é o título do salmo. E esse título pertence ao texto hebraico. Tá bom? Não é esse título aí, auxílio contra a falsidade, não é esse título. Esse título é o título da casa editora, da SBB, que colocou aí a epígrafe. Essa epígrafe aí não é inspirada, mas o título ele é inspirado. Então o título aqui pertence ao texto. Então quando você for ler o Salmo, leia o título do Salmo. Entenderam? Quando for ler o Salmo, leia o título do Salmo. Então é um salmo litúrgico, é um salmo para o culto, é um salmo para a adoração. Alguns sugerem que Davi escreveu este salmo quando fugia da presença de Saul. Ou seja, Davi estava fugindo daquela perseguição que Saul havia perpetrado, porque Deus havia garantido a Davi o trono. Havia removido o trono de Saul e dado a Davi. E, por fim, vemos também um salmo como um grito de alguém que busca por justiça. E o título da nossa reflexão nessa noite será: o clamor por justiça diante de Deus. O clamor por justiça diante de Deus. Talvez você se sinta injustiçado diante das situações que você tem vivenciado. Talvez você olhe para a sua vida e diga que ela não tem sentido porque você tem sido sofrido injustiça. Tem sido acusado de maneira caluniosa, tem sido detratado de maneira injuriosa, tem sido mitigado, humilhado constantemente, ou humilhada constantemente, sem saber o motivo e a razão disto. E aqui Davi ele escreve exatamente dentro dessa perspectiva de alguém que está buscando a justiça de Deus. Comecemos primeiro, como é que ele faz isso? Primeiro ele apresenta o seu grito de lamento. Nos versos de 1 a 2, no nosso texto diz assim: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens, falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Por que o poeta lamenta aqui, irmãos? Qual é a razão do poeta lamentar? Primeiro, o poeta lamenta por causa do progresso da impiedade. Verso 1 diz isso. A impiedade tem crescido, tem avultuado. Ele diz: porque já não há homens piedosos, já não há homens santos, não há mais homens dedicados a Deus. Veja bem, quando nós olhamos para a nossa sociedade atual, quando nós olhamos para a sociedade nossa, nós olhamos por que há tanta malignidade crescente no nosso país. Por exemplo, eu não sei se vocês conhecem, mas ouviram recentemente o Banco Santander, conhecem, né? O Banco Santander, ele promoveu agora uma semana cultural. Nessa semana cultural, eles promoveram a pedofilia, a zoofilia e ataques frontais à fé cristã, ao cristianismo. Você tem lá quadro de criança pintada lá, menino vestido de menina, e dizendo assim, criança viada, a frase embaixo da pintura, uma exposição de um museu, de uma arte sem cabimento. Você tem um caso de um negro sendo obrigado a fazer sexo com 2 homens brancos. Você tem imagem de uma criança sendo violada sexualmente por um adulto. Uma mulher tem lá um quadro pintado dizendo que é arte. Uma mulher sendo obrigada a manter relação sexual com um porco.
que é chamada zoofilia. Isso tudo promovido com dinheiro público, pela lei Rouanet. Dinheiro público. Veja, o salmista parece que está vivendo no mesmo contexto que nós. Ele está vendo a impiedade crescendo porque há falta de homens piedosos, homens que sejam santos, dedicados a Deus, que denunciem o pecado. Mas também por causa do aumento da infidelidade. Olha o texto: desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. A falta de o crescimento da infidelidade. Sumiram também não apenas os piedosos, mas os fiéis, as pessoas verdadeiras, as pessoas fidelíssimas, sumiram. Vemos no Salmo um grito também pela busca de justiça, quando ele lembra que por causa da presença da hipocrisia, ele lamenta diante de Deus. Verso 2, ele diz: falam com falsidade um com os outros, falam com lábios bajuladores, o coração fingido. E aqui, irmãos, é a presença da hipocrisia. Eu estou falando com você, mas no meu coração eu te odeio, eu te detesto, eu não te suporto. Isso é hipocrisia. Então, o poeta Davi, ao escrever a sua peça poética, a sua peça literária, ele lembra a Deus, ele ora a Deus, ele clama a Deus. Veja o texto: socorro, Senhor! Estou cercado de tudo que não presta, socorro, me ajude! Isso nos leva para o nosso segundo aspecto que esse texto nos levanta. O que ele faz? Ele denuncia a maldade dos ímpios. Ele denuncia a maldade dos ímpios. Versos 3 a 4. Olha o que diz: corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem: com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? Davi, ao fazer a oração a Deus, denuncia a maldade dos ímpios, apresentando as características comuns da maldade do ímpio. O que o ímpio tem no coração? O que o ímpio traz no coração? O primeiro elemento da maldade ímpia, a primeira característica do ímpio é a mentira. Verso 3, ele diz: corte o Senhor todos os lábios bajuladores. Então, primeiro é a mentira. Lábio bajulador aqui, irmãos, é o sentido para lábio enganoso. Lábio que elogia demais, mas o coração totalmente desviado da verdade. É o lábio bajulador, é o lábio mentiroso. A mentira faz parte da vida do ímpio, não do crente, mas do ímpio sim. A segunda característica dessa maldade que Davi denuncia em sua oração a Deus é a arrogância. O ímpio é arrogante, o crente não. O crente é humilde. O crente vive em humildade, o crente se submete à vontade soberana de Deus. Ele se arreia, ele se dobra, ele se prostra diante de Deus. No verso 3 ainda, a língua que fala o quê? Soberbamente. A língua arrogante. É a vida arrogante, as pessoas se achando grande coisas quando nada são. O ímpio é isso, o ímpio acha que é mais importante que o outro. O ímpio acha que ele é mais importante do que qualquer outra pessoa, ou ele fala de si mesmo colocando grandezas ao seu nome. Isso é o papel do ímpio, isso não é o papel do justo. Tiago, capítulo 3, diz que a língua, ela faz o quê? Ela se louva, se gaba de grande coisa, sendo ela um órgão tão pequeno. Assim é a língua do ímpio, assim é a língua do que escarnece a Deus, a quem Davi está orando, denunciando em sua oração, porque ele está buscando justiça, ele está clamando por justiça, ele está orando a Deus. E o verso 4, irmãos, olha o verso 4. No verso 4 nós temos um engano. Quais são essas características? Mentira, arrogância, engano. Olha o engano, verso 4. Dizem, pois, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é o Senhor sobre nós? Ele lembra exatamente isso, que eles acham que com a língua enganando vão ganhar a causa. Por isso é o sentido de prevalecemos, com a língua nós prevalecemos. Quem é Senhor sobre nós?
Quem que vai controlar a nossa língua? Quem que vai controlar a nossa palavra? Quem vai controlar o nosso dizer? Eu vou dizer, quem controla a língua do crente? Quem é? Deus. Deus é o Senhor das suas palavras. Você não é Senhor das suas palavras. Deus é Senhor das suas palavras. Então, no seu lábio não deve sair o dolo, do seu lábio não deve sair o engano, do seu lábio não deve sair a mentira, do seu lábio não pode sair a arrogância, a soberba. Isso não faz parte do caráter cristão. Isso é muito claro na Bíblia. Muito claro. Então, como eu busco por socorro? Primeiro, ele lamenta a situação que o mundo se encontra. Segundo, ele denuncia a maldade que o ímpio perpetra contra ele. Em terceiro lugar, ele decide expor a confiança que ele tem em Deus como motivo para continuar buscando a justiça de Deus. Verso 5 até o verso 9. O salmista, aqui no verso 5 até o verso 9, agora o salmista, em sua oração, procura apresentar a sua confiança em Deus. E como é que ele faz isso? Primeiro, ele apresenta Deus como sendo visto como aquele que se interessa pelos humildes. Verso 5, olha o que ele disse. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e porei salvo a quem por isso suspira. A primeira questão que ele coloca é que Deus é alguém interessado por aqueles que são humildes. A palavra pobres aí pode ser traduzida como humildes. Aqueles são humildes, aqueles que estão carecendo da ajuda, do auxílio do Senhor. Ou o gemido dos necessitados. Diz o Senhor que vai se levantar e vai colocar a salvo por aquele a quem espera, suspira, anseia por isso. Você está sofrendo, você está passando por essas dificuldades, por essas lutas, por essas batalhas. Mas o seu coração está entregue à vontade soberana de Deus. Isso é um coração humilde. E Deus coloca você em altos lugares, não porque você merece, mas porque a graça dele é maior. E a ideia de suspirar aqui é alguém que está de fato ansioso por isso, desejoso por isso, para que Deus faça algo. No verso 6, Davi ele mostra essa confiança a Deus, mostrando a importância da palavra de Deus na vida. Verso 6, olha o que ele diz. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Aqui o processo aqui é de purificação do ouro. Ele coloca como a palavra de Deus sendo algo precioso na vida dele. O ouro naquele tempo, para ser burilado, trabalhado, tirado as impurezas, era colocado dentro de um pedaço de barro, como se fosse uma cuia de barro, e colocado no fogo e aquecido 7 vezes para que aquelas coisas negras que vêm quando você extrai o ouro fosse tirado, derretido, só o ouro ficasse. Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é tudo na vida do poeta. As palavras do Senhor são palavras puras. Não tem mentiras, não tem engodos, não tem enganos. Se Deus promete uma coisa, Ele cumpre. Se Deus faz, Ele vai fazer. Se Ele diz que faz, Ele fará. Então a Escritura, ela é a base fundamental da vida piedosa do poeta. Ele diz que essas palavras são puras como a prata e que são 7 vezes depurada. Ele coloca a figura do ourives que que tira as impurezas da prata. Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus não tem nenhuma impureza na sua essência, na sua transmissão e na sua comunicação. Ela é a palavra da vida. É a palavra pura. Então eu, como crente, eu vou até Deus nesse sentido. Mas ainda, irmãos, no verso 7, ele revela agora a providência de Deus na sua vida, verso 7 até o verso 8º, né? Eu coloquei no verso 9 porque estou contando com o texto hebraico. O texto hebraico são 9 versos. O texto português são 8 versos. Peraí, pastor, por que 9 versos no hebraico? Porque, lembra do título? Vocês lembram do título? O título é o primeiro verso no hebraico, tá? Esse título lá do Salmo é o primeiro verso. Aí o primeiro, na nossa versão, é o segundo no texto hebraico. No verso 7 e verso 8, versos 8 e 9 do hebraico diz:
Sim, Senhor, tu nos guardarás. Dessa geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Aqui é uma coisa interessante. No verso 7, ele revela o seu interesse pela providência de Deus. Ele confia que Deus vai cuidar dele no meio de todo esse caos. Ele vai dizer assim, que o Senhor guardará, preservará desta geração perversa, ímpia, contrária à vontade de Deus. Deus fará com que este homem, esta mulher, este crente, no caso aqui Davi, de modo mais particular Davi, ele vai ser preservado da geração perversa. E aí uma coisa interessante, por que existe tanta maldade no mundo? Eu vou dizer por quê, irmãos. Especialmente no nosso país. É o que está aí no verso 8. Por todos os lugares andam os perversos. Ora, em toda esquina você tem perverso, é ladrão, é assaltante, é estuprador, é tudo isso que a gente vê. Mas porque entre os filhos dos homens a vileza, entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Irmãos, é bonito hoje. É bonito hoje. Você ligar a TV, você liga a TV. Gente, eu não sei o que mais a gente faz para deter essa porcaria chamada agenda LGBT. Eu não sei o que a gente faz mais. Você liga, tem uma personagem na novela agora, é a Força do Querer, que agora ela é uma transgênera. Ela transita entre os gêneros. O que é certo, irmãos, no nosso país se tornou errado. E o que é errado se tornou certo. Veja, o poeta diz que a iniquidade, a maldade, ambos os perversos prosperam quando os filhos dos homens, quando entre os filhos dos homens a vileza é aplaudida. Quando aquilo que é mal, quando aquilo que é vil é aplaudido, quando aquilo que não presta, a gente bate palma. É o que a gente tem visto. É o que a gente tem visto no nosso país. Num país chamado Brasil, ser corrupto é luxo. Ser corrupto é simplesmente um elogio. No nosso país, ser gay é estar na mídia. Ser hétero é ser apedrejado. Entenderam? No nosso país, defender a família tradicional é um absurdo dos absurdos. É chamado de pensamento retrógrado, fora, descabido, sem nexo com a atual evolução do homem. Há um livro ali atrás, na biblioteca, chamado A Agenda. O plano dos homossexuais para conquistar a sociedade. Escrito pelo pastor presbiteriano Philip Sheldon. Esse livro foi traduzido pela Central Gospel, no nosso país. Os LGBTs quiseram processar a editora Central Gospel, mais o dono dela, que é o Silas Malafaia, para que proibisse a tradução do livro. O Sheldon, ele tem 30 anos de experiência de combate ao LGBT nos Estados Unidos. Ele tem um movimento chamado Coalizão pela Família. Pra você ter ideia. Ele é um dos líderes desse movimento lá nos Estados Unidos. E uma certa feita, ele contando no livro que estava pregando na igreja contra o homossexualismo, na igreja, pregando. Os agentes lá ficaram sabendo da LGBT e foram lá para a porta da igreja para acabar com ele, para matá-lo. Ele ligou para a polícia local e disse: olha, eu estou aqui sendo ameaçado por um bando de gente homossexual, lésbica, transgêneros e essas coisas todas, e eles estão querendo me ameaçar e querendo proteção da polícia. Só que a polícia disse para ele que não ia se meter não, porque eles têm direitos civis constitucionais. Imaginou? Isso na porta da igreja, a igreja apedrejada. Aí ele falou: não, tudo bem. Se vocês não vêm, aqui vai virar um bar de sangue, porque eu vou meter bala.
Lá nos Estados Unidos, vocês sabem, né? Todo cidadão ele anda armado. Nessa região especificamente onde ele estava. Ele estava com a arma dele na cintura, pregando no púlpito. Ele disse que ele precisa de um sequestro. Um sequestro é um agente treinado da polícia, que faz a proteção dele pessoal. Porque ele vive sendo ameaçado por essa turma. Então, quando você lê, e aí é interessante que você começa a ler o livro, você descobre algumas coisas que eles dizem. O que é que nós vamos fazer com vocês? Ele vai dizer, eu vou sodomizar os seus filhos, eu vou entrar nas escolas deles, eu vou entrar nos seus exércitos, eu vou destruir a sua frágil masculinidade. Está lá no livro que o Shelton cita da agenda LGBT. E isso foi vendido para o nosso país. Isso é comprado, é consumido. Isso virou uma coisa maravilhosa e se tornou algo que a perversidade cresceu. O verso 8º deste salmo nos lembra disso. Eu devo confiar na providência divina no verso 7º, como é colocado no nosso texto, mas no verso 8º nos lembra que os perversos estão prosperando porque aquilo que é vil está sendo aplaudido. Por que há tanta maldade no nosso país, gente? Por que há tanto crime? Por que há tanta pouca vergonha no nosso país? Porque ser honesto hoje é vergonha. Hoje eu só quero esperto. Irmãos, hoje eu fiquei indignado. Eu vim aqui pagar um negócio aqui nessa lotérica aqui. E quando eu entrei, vi lá na placa, assim, lá da frente, assim, uma coisa que eu fiquei indignado. Que de acordo com o novo estatuto do idoso. Quantos anos tem um idoso? Vocês sabem? Não. Foi para 80. 80. Gente. Aí eu vou para a Bíblia. Paulo diz que não sejam incluídas as viúvas com menos de 60 anos. Os pastores do Antigo Testamento entravam na sua jubilação aos 25 anos de serviço. Está lá na Bíblia, gente. Agora o cara tem que chegar a 80 anos para poder ser atendido numa fila. O que é isso? A vileza é aplaudida e a perversidade impera. E a igreja calada. É um absurdo. A gente tem se preocupado com coisas mesquinhas. E a maldade está crescendo e a gente não está vendo. Então o salmista nesse salmo está buscando a Deus por justiça, assim como nós buscamos a Deus por justiça no nosso sofrimento diário, cotidiano. E a gente precisa reconhecer que nós carecemos do cuidado e da providência de Deus para as nossas vidas. Então, como é que eu posso buscar justiça? Nós aprendemos que podemos buscar a justiça de Deus, primeiro, lamentando pelo crescimento da maldade deste mundo. Segundo, expondo que confiamos em Deus, versos de 5 a 9. E denunciando a maldade dos ímpios, como nós vimos nos versos de 3 a 4. Então, que nós possamos ser uma igreja, entenda isso. Eu devo orar a Deus, dizendo, o mal está progredindo, mas mesmo que o mal progrida, eu vou estar dizendo que isso é pecado. E ainda assim, continuarei confiando em Deus, porque Ele vai me dar a vitória certa, a direção correta, a maneira como Ele deve ser levado e glorificado nesse mundo. Que nós possamos fazer isso, para a glória de Deus. Amém.